Olá, amados irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje trago uma mensagem profunda e reveladora que vai mexer com o seu coração e abrir seus olhos para os dias que estamos vivendo. Pense por um momento. Será que estamos verdadeiramente preparados para o que está por vir? Será que conseguimos reconhecer os sinais dos tempos que a Bíblia nos alerta há milênios? Eu sou o evangelista Jesus Mar Moreira e é uma honra compartilhar esta reflexão com vocês no canal Reflexões Bíblicas. Neste vídeo, vamos percorrer juntos uma jornada pela Palavra de Deus, explorando os sinais dos tempos finais que já estão ocorrendo diante dos nossos olhos. Esses sinais, amados irmãos, não são apenas alertas distantes, mas realidades que afetam nossas vidas e exigem de nós uma preparação espiritual e um coração vigilante. Antes de começarmos, peço a todos que se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem suas reflexões e compartilhem esta mensagem para que mais vidas possam ser tocadas pelo poder de Deus. Pois creio que, ao final deste estudo, vocês terão um entendimento mais profundo do que significa estar preparado para os eventos que antecedem a volta de Cristo. Agora, antes de entrarmos no estudo dos sinais, vamos fazer uma breve oração. Coloque as mãos sobre o coração, feche seus olhos e clame comigo ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que abençoes cada pessoa que está assistindo a este vídeo, trazendo bênçãos e vitórias sobre suas vidas e suas famílias. Senhor, abra a nossa mente e o nosso coração para compreender a Tua Palavra. Que cada versículo, cada ensinamento aqui compartilhado, seja como uma semente plantada em solo fértil. Ajuda-nos a discernir os tempos e nos preparar para a Tua gloriosa vinda. Em nome de Jesus, amém. Vamos juntos então explorar esses sinais, lembrando que o último deles é o mais importante de todos e tem o poder de transformar vidas. Fiquem conosco até o final e acompanhem essa revelação. Sinal número 1. O amor de muitos se esfriará. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos vivendo uma época em que, mais do que nunca, o egoísmo, a falta de empatia e o desamor tomam conta do mundo. Vemos pessoas cada vez mais preocupadas com seus próprios interesses, famílias que se dividem por conflitos, e uma sociedade que parece se distanciar da compaixão e do amor que Jesus nos ensinou. Esse esfriamento do amor, queridos, é um sinal claro de que estamos nos aproximando dos últimos dias. Afinal, o amor é o maior mandamento que Jesus nos deixou. Ele nos chamou a amar uns aos outros como Ele nos amou. Mas ao olharmos ao redor, percebemos que o amor genuíno, o amor sacrificial, está cada vez mais raro. Muitos preferem julgar e condenar ao invés de estender a mão e perdoar. Será que também nós estamos permitindo que nosso coração esfrie diante das dificuldades? Essa é uma reflexão importante, porque o esfriamento do amor é um dos primeiros sinais dos tempos finais, e Deus nos alerta para que não nos deixemos contaminar por esse espírito de indiferença. Sinal número 2. Aumento da iniquidade e da violência. Outro sinal dos tempos finais é o aumento da iniquidade, ou seja, a prática do pecado em proporções alarmantes. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo descreve os últimos dias como tempos perigosos, em que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Essas palavras, irmãos e irmãs, parecem descrever exatamente o que vemos em nosso mundo. A violência se espalha de maneira desenfreada. As notícias mostram tragédias atrás de tragédias. A corrupção domina as nações e o pecado se espalha como nunca. A moralidade parece algo ultrapassado e o que antes era errado, hoje é celebrado e exaltado. Este sinal é um chamado ao povo de Deus para que não se conformem com o mundo, mas renovem suas mentes, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Precisamos nos levantar contra a iniquidade e sermos luz nas trevas. Pergunto a vocês, estão dispostos a nadar contra a correnteza? A se opor ao pecado e viver em santidade, mesmo que o mundo nos diga o contrário? Sinal número 3.
falsos profetas e doutrinas enganosas. Outro sinal, mencionado por Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, é o surgimento de falsos profetas que enganam a muitos. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje em dia, vemos uma proliferação de falsas doutrinas, líderes religiosos que distorcem a palavra de Deus para seu próprio benefício, ensinando um evangelho que agrada aos homens, mas que se distancia da verdade de Cristo. Igrejas que, em vez de ensinar o arrependimento e a santidade, buscam atrair multidões, com promessas de prosperidade e sucesso terreno, mas se esquecem do verdadeiro propósito do evangelho: salvar as almas e prepará-las para a eternidade. Amados irmãos, precisamos ter discernimento e sabedoria para não sermos enganados por esses falsos profetas. Jesus nos alertou que muitos viriam com palavras doces, mas com corações distantes de Deus. A palavra é clara em dizer que, pelos seus frutos os conhecereis. Em Mateus capítulo 7, versículo 16. Portanto, devemos estar atentos e comparar tudo com as Escrituras para que possamos identificar a verdade e não nos deixarmos enganar. Sinal número 4. Catástrofes naturais e conflitos pelo mundo. Além dos sinais espirituais, há também sinais físicos que estão descritos na palavra de Deus. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesus nos diz que haverá grandes terremotos e, em vários lugares, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Hoje, estamos vivendo em um mundo onde os desastres naturais parecem se intensificar a cada dia. Terremotos, tsunamis, enchentes e tempestades devastadoras acontecem com uma frequência alarmante, sem contar com as guerras e os conflitos que se espalham por nações inteiras, trazendo destruição e sofrimento. Essas catástrofes e conflitos são um lembrete da fragilidade do mundo e do controle absoluto de Deus sobre tudo. Quando vemos essas coisas acontecendo, somos chamados a lembrar que tudo isso já foi profetizado. Esses eventos são uma preparação para a vinda do Senhor e devemos estar prontos para enfrentar o que está por vir com fé e confiança no Senhor. Sinal número 5. O Evangelho sendo pregado a todas as nações. O último e mais importante sinal que Jesus nos deixou, amados irmãos, é a pregação do Evangelho a toda a humanidade. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele declara: E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Hoje, com a tecnologia e a internet, o Evangelho tem alcançado os 4 cantos da terra. Milhares de missionários, pastores, evangelistas e cristãos de todas as denominações têm se dedicado a levar a mensagem de salvação a lugares onde antes era impossível. Este é um sinal poderoso, pois, à medida que o Evangelho é pregado, vemos o cumprimento das palavras de Jesus e nos aproximamos cada vez mais de sua gloriosa vinda. Irmãos, este sinal é uma oportunidade e uma responsabilidade para nós. Precisamos cumprir o ID de Jesus, que nos chamou para ser suas testemunhas até os confins da terra. Que cada um de nós esteja disposto a participar dessa missão, a levar a palavra de Deus aos que ainda não conhecem a verdade. Pergunto: você está disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus para que sua palavra chegue ao mundo inteiro? Se você tem acompanhado até aqui, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Que essa seja a sua declaração de fé, um compromisso com o Evangelho e uma expressão de sua preparação para os tempos finais. Amados irmãos, há muito mais a refletir e entender sobre os sinais dos tempos, e essa é apenas a introdução para uma série de ensinamentos profundos que Deus tem preparado para nós. Que o Senhor nos ajude a vigiar, a orar e a estarmos preparados para o dia da sua volta. Se desejar continuar conosco nesta jornada de compreensão e despertar espiritual, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe esta mensagem e vamos juntos preparar nossos corações para os tempos finais. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Sinal número 6. Aumento da perseguição aos cristãos. Queridos irmãos, o próximo sinal dos tempos finais
é o aumento da perseguição aos cristãos. Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus capítulo 24, versículo 9, quando diz: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A perseguição aos seguidores de Cristo não é algo novo, mas vemos hoje esse fenômeno se intensificar como nunca antes. Em muitas partes do mundo, ser cristão é sinônimo de sofrimento, de rejeição e, em alguns casos, até de martírio. Irmãos nossos são perseguidos por causa de sua fé, e mesmo em países que se dizem livres, os cristãos enfrentam preconceitos e pressões constantes para abandonarem a verdade de Cristo e se conformarem aos valores do mundo. Essa perseguição, meus amados, é um sinal claro de que estamos nos últimos dias. Precisamos estar preparados, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, para enfrentar essas dificuldades sem que nossa fé esmoreça. Em 1ª carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo nos encoraja dizendo: Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Pergunto a vocês: estamos prontos para enfrentar as provações e perseguições que poderão vir? Sabemos que o Senhor nos prometeu estar conosco, mesmo nas maiores dificuldades. Que esse sinal desperte em nós uma fé inabalável, sabendo que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 39. Sinal número 7. O crescimento do conhecimento e o aumento da corrupção moral. A palavra de Deus nos mostra que nos últimos tempos o conhecimento aumentará e as pessoas se tornarão mais e mais corrompidas. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, Deus revela ao profeta: Tu, porém, Daniel, cerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O avanço da ciência e da tecnologia nos últimos tempos é algo extraordinário. O que levou séculos para ser descoberto, hoje é superado em questão de anos, ou até meses. A tecnologia avança rapidamente, mas junto com esse avanço, também vem uma sociedade cada vez mais secular e distante dos valores divinos. O conhecimento cresce, mas a sabedoria, que vem de Deus, é cada vez mais ignorada. Vemos também que o aumento do conhecimento traz consigo novas formas de corrupção moral. A mídia, a internet e as redes sociais, que poderiam ser usadas para o bem, frequentemente são usadas para espalhar imoralidades, violência, conteúdos que vão contra os ensinamentos de Deus. A humanidade busca satisfazer seus próprios desejos, ignorando as consequências espirituais e eternas de suas ações. Será que estamos também sendo afetados por essa onda de conhecimento que nos distancia de Deus? Precisamos ser vigilantes, irmãos e irmãs, para não nos perdermos em meio ao conhecimento deste mundo, mas buscarmos a sabedoria que vem do alto. Como está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que busquemos a verdadeira sabedoria em Cristo, que é o nosso maior tesouro. Sinal número 8. Falsos cristos e engano generalizado. Jesus nos alertou sobre a vinda de falsos cristos e falsos messias nos tempos finais. Em Mateus, capítulo 24, versículo 24, ele diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vivemos em um tempo em que muitas ideologias e filosofias procuram ocupar o lugar de Deus na vida das pessoas. Muitos líderes religiosos e políticos se apresentam como salvadores, prometendo solução para os problemas do mundo, mas suas promessas são vazias, e seu propósito verdadeiro é enganar e dominar. O espírito de engano que age nesses falsos cristos e falsos profetas é poderoso e persuasivo. Por isso, é essencial que, como povo de Deus, estejamos fundamentados na verdade da palavra. Quando conhecemos a verdade, a mentira não tem poder sobre nós, e não somos facilmente enganados. A palavra de Deus nos adverte para estarmos sempre vigilantes e orando, pois só assim teremos o discernimento necessário para identificar os enganos e resistir a eles. Efésios capítulo 6, versículo 11, nos exorta a revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Que possamos nos revestir dessa armadura, buscando a verdade e a santidade,
a cada dia. Sinal número 9. A indiferença ao pecado e a despreocupação com o futuro. Irmãos e irmãs, outro sinal dos últimos tempos é a indiferença ao pecado e a falta de preocupação com o futuro eterno. Em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, Jesus nos fala sobre os dias de Noé, comparando-os com os tempos finais. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Hoje, muitos vivem como se este mundo fosse durar para sempre, ignorando as profecias bíblicas e desprezando o arrependimento. A sociedade cada vez mais promove um estilo de vida em que o pecado é visto como algo normal, e aqueles que se opõem aos padrões de Deus são ridicularizados e desprezados. Muitos estão mais preocupados com as coisas materiais e temporais do que com sua alma e seu destino eterno. A indiferença ao pecado é um sinal claro dos últimos dias. Estamos vendo isso acontecer de forma evidente e somos chamados a nos posicionar, a buscar a santidade e a chamar ao arrependimento aqueles que estão perdidos. Que cada um de nós possa ser como Noé, um pregador da justiça, mesmo que o mundo não queira ouvir. Sinal número 10. A vinda de Jesus, como um ladrão de noite. Por fim, irmãos, o último e mais importante sinal que devemos estar atentos é a iminência da volta de Jesus. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo nos adverte: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. A volta de Jesus é certa, mas a data é desconhecida. Como um ladrão, ele virá sem aviso, de repente, e é por isso que precisamos estar preparados em todo o tempo. Esse é o sinal que nos chama a uma vigilância constante, uma preparação diária, pois o Senhor pode vir a qualquer momento e devemos ser encontrados em obediência e santidade. Jesus nos exorta em Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa é uma chamada urgente para cada um de nós. Será que estamos preparados? Será que estamos vivendo como verdadeiros discípulos de Cristo, prontos para encontrá-lo? Meus irmãos e irmãs, sabemos que o mundo está em um estado de turbulência e incertezas, mas a nossa esperança está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Se permanecermos fiéis, se buscarmos a sua presença e formos vigilantes, seremos contados entre os fiéis que aguardam com alegria a vinda do Salvador. Que possamos viver cada dia como se fosse o dia do reencontro com nosso Senhor, aproveitando todas as oportunidades para compartilhar o amor de Cristo e preparar nossas almas para a eternidade. Se você foi tocado por esta mensagem, declare nos comentários: eu estou preparado para a vinda do Senhor. Compartilhe esta mensagem para que mais vidas possam ser alcançadas. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e a de toda a sua família. E lembrem-se, meus amados, vigiai e orai, pois em breve nos encontraremos com o nosso Salvador. Se inscrevam no canal Reflexões Bíblicas e que juntos possamos continuar nesta jornada de fé e preparação para a eternidade. A urgência do arrependimento e a preparação espiritual. Queridos irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre os sinais que a Bíblia nos revela, vemos o quanto é urgente o chamado ao arrependimento. Vivemos tempos em que muitos preferem seguir seus próprios caminhos, sem reconhecer a necessidade de se voltar para Deus. Em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O arrependimento é o primeiro passo para uma vida transformada. É o início da verdadeira comunhão com o Senhor. Deus, em sua infinita misericórdia, está nos dando a chance de nos voltarmos a Ele, com um coração sincero e quebrantado. Precisamos reconhecer que o pecado nos afasta de Deus e que, sem a graça de Jesus Cristo, estaríamos perdidos. Como povo de Deus, somos chamados a abandonar tudo o que nos impede de estar mais perto dele, para que possamos ser luz em meio a este mundo em trevas. Peço a cada um de vocês
que reserve um momento para refletir sobre sua vida. Há algo que precisa ser deixado para trás? Algo que impede sua plena comunhão com Deus? Ele está de braços abertos, pronto para perdoar e renovar. Ele deseja que vivamos de acordo com sua vontade e que sejamos um testemunho de seu amor e poder. Vigilância constante. O chamado para estar alerta. Jesus nos alertou repetidas vezes sobre a importância de vigiar e orar. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele nos instrui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito de vigilância é essencial para a vida do cristão, pois vivemos em um mundo cheio de distrações e armadilhas. O inimigo não descansa e trabalha constantemente para nos afastar da presença de Deus, seja através de tentações, seja nos desanimando e trazendo dúvidas ao nosso coração. Precisamos estar sempre atentos, firmados na palavra, pois é ela que nos dá forças para resistir aos ataques do inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 13, nos orienta: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A vigilância também significa manter nossos olhos fixos em Jesus, evitando nos envolver em práticas ou pensamentos que não agradam a Deus. Pergunto a você, amado irmão, amada irmã, você tem estado vigilante? Tem se mantido em oração e na leitura da palavra para resistir às investidas do mal? Que possamos renovar hoje o compromisso de sermos fiéis, vigilantes e fortalecidos no Senhor, buscando a santidade, o caminho para estar prontos para a volta de Cristo. A Bíblia nos ensina que, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Santidade não é algo que alcançamos por nossas próprias forças, mas algo que buscamos com humildade e dependência de Deus. Quando entregamos nossas vidas a Ele, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. A santidade envolve uma vida de obediência, de renúncia ao pecado e de desejo sincero de agradar a Deus. Sabemos que o pecado nos separa do Pai e que Jesus pagou o preço da nossa redenção com o seu sangue precioso. Por isso é nosso dever viver de forma que honre esse sacrifício, afastando-nos das práticas que desagradam a Deus e buscando uma vida íntegra e pura. Amados irmãos, é tempo de santificação. Este é o momento de pedir ao Espírito Santo que revele em nós qualquer coisa que não o agrade, para que possamos nos purificar e estar prontos para a volta do Senhor. Que possamos viver como verdadeiros discípulos, dedicando nossas vidas a fazer a vontade de Deus e a refletir o seu caráter em tudo o que fazemos. Fortalecendo a fé, a base para enfrentar as provações dos últimos dias. Estamos vivendo tempos difíceis, e a fé será o alicerce que nos sustentará em meio às tribulações. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus nos pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa pergunta deve ecoar em nossos corações, pois nos lembra da importância de perseverar na fé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A fé não é apenas acreditar em Deus, mas confiar plenamente em sua bondade, em seu poder e em suas promessas. Quando depositamos nossa fé em Deus, sabemos que, independentemente das circunstâncias, Ele está no controle de todas as coisas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, somos ensinados que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé nos dá a coragem para enfrentar o que vier, nos ensina a confiar em Deus mesmo quando não entendemos e nos fortalece para perseverar. Queridos irmãos, que possamos cultivar uma fé firme e inabalável, uma fé que não se abala diante das adversidades, mas que se torna mais forte a cada dia. A missão de compartilhar o Evangelho, o último sinal, antes do fim. Como vimos, um dos sinais mais importantes dos tempos finais é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Deus nos chamou para sermos seus embaixadores, para levarmos a mensagem de salvação a todos os cantos da terra. Jesus nos deu essa grande missão em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse chamado não é apenas para pastores ou missionários,
mas para todos nós que cremos em Cristo. Cada um de nós pode ser um instrumento nas mãos de Deus para compartilhar o Evangelho, seja através das redes sociais, seja no nosso ambiente de trabalho, seja com amigos e familiares. Não importa o lugar, Deus pode nos usar poderosamente para espalhar sua palavra. Essa missão é urgente, pois o Senhor está às portas. Precisamos agir com coragem, com amor e com compaixão, levando a mensagem de esperança e vida eterna a um mundo que está perdido e precisando desesperadamente de salvação. Pergunto a você, você está disposto a cumprir esse chamado? Está disposto a ser luz, a ser sal, a ser um mensageiro da verdade que liberta e salva, a esperança da vida eterna, nosso maior tesouro? Finalmente, irmãos, nosso coração deve estar cheio de esperança e expectativa pela vida eterna. Este mundo é passageiro, e a Bíblia nos lembra que nossa verdadeira pátria está nos céus. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3, Jesus nos diz: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nossa esperança está em Cristo, que prometeu voltar para nos buscar. Essa promessa deve encher nossos corações de alegria e nos motivar a perseverar, a viver de forma que honre a Deus e a preparar-nos para esse encontro glorioso. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, lemos que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que esperança maravilhosa, meus amados, saber que ao final de tudo estaremos para sempre com o Senhor em um lugar onde não haverá mais sofrimento. É essa promessa que nos fortalece, que nos dá a certeza de que, em meio às lutas, temos uma esperança viva e um destino glorioso aguardando nós. Conclusão: a decisão final, estar pronto para a vinda de Cristo. Amados irmãos, a palavra de Deus nos alerta sobre os sinais dos tempos finais, mas a escolha de estarmos prontos depende de cada um de nós. Jesus está às portas, e Ele virá para buscar aqueles que estiverem preparados. O Senhor nos chama a viver em arrependimento, em santidade e a fortalecer nossa fé. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o momento de fazê-lo. Arrependa-se de seus pecados e abra seu coração para o Senhor. Jesus está de braços abertos para te receber e transformar a sua vida. E para você que já é cristão, renove hoje seu compromisso com Deus. Viva de acordo com a palavra, permaneça firme e vigilante e leve essa mensagem de salvação a todos. Eu te convido a orar comigo. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Peço que perdoe meus pecados e que me ajude a viver em santidade e vigilância. Que eu esteja preparado para o teu retorno e possa ser um instrumento em tuas mãos para compartilhar o teu amor com o mundo. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal Reflexões Bíblicas, que possamos estar juntos, firmes na fé e preparados para o grande dia em que encontraremos o nosso Senhor face a face. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a paz de Cristo reine em seus corações.